programa Só por Hoje está de volta e essa semana nós vamos conversar a respeito de preconceito. Preconceito contra pessoas que usam álcool e outras drogas. Para vocês terem uma ideia, 41% dos brasileiros têm repulsa, ódio e antipatia de conviver com usuários de álcool e outras drogas. Esses foram os dados dessa pesquisa reveladora do colega Gustavo Venturi pelo Brasil afora aí de 2009. Mas de onde vem tanto ódio, tanta repulsa, tanta antipatia? Quais são as raízes desse preconceito? Será que isso vem somente de dentro das nossas casas, dos pais que não se sentem bem, tendo essa vergonha, esse sentimento de fracasso dentro dos seus lares? Ou também a mídia, o rádio, a televisão, os jornais, também tem o seu papel nesse contexto, contribuindo para que esse dependente químico seja retratado muitas vezes de uma forma jocosa, estereotipada, com diversos apelidos que perpetuam esse estigma. E para falar desse assunto bastante interessante, nós tivemos essa semana lá em Florianópolis, no Instituto de Psiquiatria, para conversar com diversos especialistas a respeito desse tema. Vamos dar uma olhadinha? Paulo, você acha que existe estigma com relação a dependente químico? Como é que você vê essa questão e por que você acha que isso ainda ocorre? Acho que sim, acho que existe entre os familiares de quem tem alguém com dependência química e entre a sociedade. Acredito que seja mais pela questão de educação mesmo, de desinformação, as pessoas não têm esse acesso à ideia da doença, que isso pode ser uma doença ou mesmo que possa ser tratado, que o dependente possa se recuperar e levar uma vida normal. Então são vários fatores que acabam, acho que, interagindo e criando ou aumentando esse preconceito. Dentro do meio médico, você acha que existe preconceito com relação quando eu faço um atendimento a um usuário de álcool, por exemplo? Com certeza. Principalmente nas emergências de hospital geral, onde o médico tem que tratar vários outros pacientes, várias outras patologias, o dependente químico acaba entrando como alguém que é um intruso, que fez aquilo porque quis, não é como alguém que sofreu um acidente de carro e está lá, ou levou um tiro, ou foi assaltado e está sendo atendido, ou está resfriado ou gripado, ou com uma pneumonia, né? A dependência química, ela acaba entrando mais ou menos assim, a pessoa está lá porque quis, foi lá, fez festa e acabou incomodando. Então, realmente é bem comum ter entre os profissionais e até complicando o atendimento, o encaminhamento do paciente depois. O estigma para a mulher usuária de álcool e drogas é maior ou menor com relação ao gênero masculino? Eu imagino que tenha todo um universo aí, que é o feminino, que fica meio que escondido, né? Até porque a incidência e a procura de tratamento a gente vê que é bem menor no público feminino do que no masculino. Aqui mesmo no estado a gente está em processo de abrir a unidade de dependência química feminina, então ficamos anos e anos só com a dependência química masculina. Então a gente acredita que sim, que haja, né, todo um universo aí contido, escondido, né, que acaba indo tratar às vezes outros problemas clínicos, e a dependência química feminina fica... Por que a mulher fica então escondida aos olhos da saúde pública, aos olhos da sociedade? Que é feio beber mulher bêbada em barzinho? Acho que sim. Hoje em dia até se ouve falar disso. Estava até olhando no jornal hoje e estava uma reportagem falando sobre isso, a questão das meninas que estão saindo e bebendo e como isso é muito mais feio do que para o menino, né? O homem tem uma certa liberdade, né, nesse aspecto, acho que bem maior do que a mulher, para beber, para até aprontar. Isso às vezes até aumenta a ideia de masculinidade. E na mulher não, né? Na mulher a ideia que está associada ao álcool é justamente a de nível baixo, né? Um funcionamento mais, né, de exposição, então é bem mais negativo.
Você acha que existe mais estigma com relação a morador de rua que tem problema com o uso de substâncias? Acho que aí se somam dois estigmas, né? O estigma do morador de rua e o estigma do dependente de álcool, principalmente. A gente sabe que muitos deles usam o álcool para poder continuar até vivendo na rua. Eu atendi um paciente o mês passado que era assim, ele precisava de um local para sair, ele colocou, ó, eu gostaria de ganhar alta só depois que eu sair daqui, porque se eu for para a rua eu tenho que beber. A gente bebe para se manter aquecido, né? Uma ideia que a gente sabe que é errônea, né? Porque aumenta até o risco de hipotermia. Mas essa é a ideia de que para tolerar viver na rua a pessoa precisa consumir álcool. Então acredito que se somem os dois preconceitos nesse caso. E como é que a gente trabalha esses preconceitos aí na sociedade, principalmente para a mídia? Aqui em Santa Catarina tem uma campanha da mídia que é Tá. sobre dependência de crack, que tem, a gente acredita que tem um resultado, pelo menos, né, no sentido de as pessoas falarem mais sobre isso, com menos estigma, com menos preconceito, para trazer esse assunto à tona, né? Porque uma das questões do estigma é justamente essa, não se fala, né? Não vem à tona, fica ali por baixo o preconceito. E aí tu não consegue trabalhar isso, muito menos educar, muito menos mudar conceitos, né? Paulo, você acha que existe alguma diferença regional para Santa Catarina, por exemplo, com relação a esse tema que nós estamos falando, que é estigma, preconceito com relação ao dependente químico? Eu acredito que sim. Aqui a gente tem uma influência cultural tanto de povos germânicos, né, italianos. Então acredito que se tenha uma diferença em relação ao restante do país. Não saberia precisar bem qual, mas acho que o próprio nível educacional aqui também é mais alto do que em algumas outras regiões do país. Isso faz com que as pessoas venham procurar mais facilmente, tenham menos preconceito, sejam mais instruídas nesse sentido, né? Em relação à cultura da bebida, já é uma coisa mais difícil de ser avaliada. Aqui a gente sabe que as pessoas realmente têm muito a ver com a cultura da população mesmo. Faz parte o ato de beber, é uma coisa, é um ato social, né, até certo ponto. Então a gente imagina que sofra reflexo dessa parte.